faço frequência, porque online eu acho que perde um pouco o sentido da frequência, certo? Dado que eu disponibilizo a aula no canal, eu, obviamente, não, né, não tenho muito interesse em fazer frequência. Vou pedir para vocês já criarem um grupo e me inscreverem nesse grupo também. Alguns de vocês já têm meu celular. Tá? Nós vamos nos comunicar muito pelo grupo. Eu vou mandar a prova para o e-mail de vocês e no grupo, né, o formulário, o link do formulário. Então, a gente vai precisar usar bastante o grupo da disciplina, certo? Então, por favor, quem puder, já cria o grupo, já coloca aqui o link de convite no chat, tá? Para poder fazer parte da disciplina. Não. A disciplina vai ser toda ou aqui, ou você vai assistir no meu canal e alguma atividade. Bom, as listas de exercícios já estão lá no Siga. As atividades são aqui, por aqui. Eu tenho uma mesa digitalizadora, então vocês vão ter, vocês vão visualizar a minha mesa, vou escrever, faço os cálculos nela, não tem problema. Eu não uso o sala de aula. Deixe-me... Pronto, o Adriano já fez aí a gentileza. Pessoal, vocês conseguem ver aqui direitinho o plano de ensino? Maravilha. Eu, nesse momento, já não vejo mais vocês, porque eu estou projetando isso aqui. Então, a teoria dos jogos, a ementa da disciplina, ela vai acabar aqui, ó. Eu não vou ver a parte de economia da informação. Foi acertado com o professor que vai dar economia da incerteza, que vai ver essa parte de incerteza de informação, seleção adversa, os modelos de sinalização, modelos de screening, moral hazard, enfim, esses modelos e que vão exigir uma outra... Eles usam a teoria dos jogos, mas você tem uma outra configuração, outros conceitos que são um pouco mais avançados e não dá tempo da gente ver. Porque só até jogos repetidos a gente vai ver 7 capítulos do livro, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar com jogos estáticos, tá? Jogos estáticos, em que nós vamos ver alguns conceitos importantes, como os conceitos de estratégia dominante, estratégia dominada, conceito de equilíbrio de Nash, estratégias não estratégicas, estratégias mistas e a existência do equilíbrio. Depois a gente vai... aqui são 5 capítulos, só com essa parte de jogos estáticos. Tá? E depois a gente entra em jogos dinâmicos ou jogos sequenciais. Tá? Jogos estáticos são jogos simultâneos. Em que nós vamos ver os conceitos, não se preocupem, mas só para vocês dissociarem, jogos estáticos são jogos simultâneos e os jogos dinâmicos são jogos sequenciais. E aí a gente vai ver o conceito de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, e depois a gente vai ver outro tipo de jogo dinâmico, que é o jogo repetido. Tá? Não vamos ver leilões, não dá tempo ver informação incompleta. Tá? A gente vai parar, na verdade é bem aqui, a gente vai parar em jogos repetidos. Os jogos com informação incompleta, leilões, que é são os capítulos 8 e 9 do livro, nós não vamos ver. Tá? Já é bastante coisa o que vocês vão ver aqui em teoria dos jogos. Tá certo?
Vocês já tem no SIGA as listas de exercício, são 2 listas de exercício. Ah, elas valem nota? Não, não valem nota. Vocês fazem se vocês tiverem interesse em ir estudando para a prova. Eu tento sempre fazer a prova num formato que cobre mais ou menos o que eu cobro em listas de exercício. É óbvio que eu não... Quer dizer, em geral, eu não coloco o mesmo exercício da lista de exercício na prova. Mas já aconteceu, inclusive, recentemente, de colocar o mesmo item, né? O mesmo exercício. Tá? Nada impede, eu não gosto muito, gosto de criar algumas questões, às vezes eu invento umas questões meio malucas, mas elas estão no sentido da lista de exercício. Os conceitos são cobrados de acordo com o que eu dou em sala de aula também. Tá? Serão 3 notas. Vocês terão 2 provas escritas. A primeira prova, as provas já estão marcadas, o calendário de aula já está no SIGA, todo o calendário, daqui até o final do semestre, certo? Eu busco seguir este calendário. Se me atrasar alguma coisa, paciência, mas, em geral, eu consigo cumprir todo o calendário, tá? Então, eu vou passar para vocês 2 avaliações escritas, cada uma valendo 40% da média, e um trabalho de equipe. Exatamente esse trabalho de equipe que o Alan disse que colocaram ele sem querer na equipe, numa equipe lá, e ele participou já do trabalho de equipe sem ser da disciplina. Pessoal, não sei o que aconteceu, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho mais do trabalho de equipe daqui a pouco, tá? Porque nós vamos... eu acho que vai dar para formar umas 9 equipes, se são 35. Mais ou menos 9 equipes. As equipes têm 4 pessoas, vai ter uma equipe que vai ter 3 pessoas, tá? O livro que nós vamos usar é o livro do Fiani. É o livro do Fiani, que é esse livro, dá para ver? Sim, sim. Tá? Esse livro aqui, Teoria dos Jogos, do Ronaldo Fiani, é um livro que nós vamos usar e explorar ao longo aí do curso de Teoria dos Jogos, nível 3. Tá? Esses outros, eu gosto muito de tirar exercícios, às vezes eu tiro até questão da prova desses outros livros, tá? Eles servem mais como complemento. Deixa eu interromper aqui a apresentação, só para eu falar um pouquinho para vocês sobre esse nosso trabalho de equipe. Vocês formarão equipes de 4 pessoas. Cada equipe vai ser uma empresa. É uma empresa de pesca, certo? Vocês, em Micro 2, vocês viram a tragédia dos comuns, né? Esse tópico que fala da tragédia dos comuns. Não viram? Sim, sim. Pronto. Pois nós vamos colocar em prática a tragédia dos comuns. Esse jogo que nós vamos jogar vai ser no modo... vai ser síncrono, mas vai ser... A cada aula eu vou fazer 1 ou 2 rodadas do jogo, certo? 1 ou 2 rodadas do jogo, até finalizar. O objetivo de vocês vai ser
maximizar o patrimônio líquido da empresa de vocês. E aquela equipe que ficar com maior patrimônio líquido vai levar um 10 no trabalho. Aquela que ficar com o segundo maior patrimônio líquido fica com 9,5. Ficou em terceiro lugar, fica com 9. E eu vou diminuindo meio ponto a cada equipe, a cada patrimônio líquido menor. Certo? Mas depois eu dou mais detalhes. Esse jogo é jogado numa plataforma do MIT, em português, tá? É um jogo em português. E vocês vão pescar em uma determinada área. E é por isso que a gente vai testar a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é dada no 4º capítulo do livro. Então, o nosso jogo vai começar na segunda parte do curso. Tá? Então, essa primeira parte, a gente vai ver os capítulos 1, 2, 3 e 4. Tá? Aí terá a prova, a avaliação, e depois a gente começa o capítulo 5. Quando começar o capítulo 5, a gente começa o jogo. E vai até o final do semestre. Tá? Cada aula a gente joga um pouquinho. Beleza? Isso funcionou no semestre passado. Espero que funcione este semestre também. Apresentei o livro para vocês, né? Aqui, o livro, Teoria dos Jogos, tá ao contrário, mas é Teoria dos Jogos. Com aplicações em economia, administração e ciências sociais. Tá? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque aí eu vou já começar o capítulo. Professora, qual o autor que eu não... Ronaldo Fiani. Tá bom, Ronaldo obrigada. Fiani. Com I, 2 Is. Fiani. Mais dúvidas? Não, por enquanto não. Tá. Então, deixa eu... Vamos entender o que vem a ser teoria dos jogos, né? Vou apresentar de novo aqui a tela para vocês. Todo mundo consegue ver o slide? Sim, sim. Pronto, massa. Vamos lá. Teoria dos jogos. Eu posso adiantar para vocês que não existe teoria dos jogos sem interação. Tá? Sem interação. Um instante que alguém está querendo entrar na minha aula. Então, pressupõe que você tem mais de uma pessoa para que você tenha interação. Não adianta ser uma só pessoa falando na frente do espelho, não dá. Tem que ter interação, certo? Então, pessoal, basicamente, é esse o ponto que difere, é um ponto fundamental que difere a teoria dos jogos, ou micro 3, de micro 1, por exemplo. Tá? O que a gente tinha em micro 1? A gente tinha um consumidor que tinha as suas preferências e a sua restrição orçamentária. E aí você iria maximizar a felicidade ou a utilidade desse consumidor, dada uma restrição orçamentária. Ele não precisava interagir com ninguém. Ele era feliz e sabia. Agora a gente precisa interagir, tá? Então, a estrutura de teoria dos jogos necessita que você tenha interação, tá? Jogos são a gente joga desde criancinha, né? Tudo a gente pode colocar como um jogo, né?
Pode ser aí a partida de xadrez, mas também é um jogo, por exemplo, um encontro de líderes internacionais. Como teve a COP, sei lá que número, onde teve em Quioto, onde foi assinado o protocolo de Quioto. Cada encontro desse, a Rio 92, cada encontro desse, Paris não sei quanto, Paris 15, você pode enxergar como um jogo. Porque você, às vezes, precisa chegar a um consenso e cada país tem as suas estratégias e os seus interesses, né? E eles estão lá para negociar. Toda vida que você tem interação, negociação, você pode colocar essa situação como sendo uma situação de teoria dos jogos. Né? Até mesmo em termos mais, não tão macro, né, mas em termos micro, de decisões de empresários, se vai lançar um novo produto ou não, se vai entrar no mercado para competir ou não. Né? Todas essas decisões, elas estão inseridas em uma situação de interação estratégica. Você pode jogar ou você pode simplesmente estar numa situação de jogo sem interagir estrategicamente. É melhor para vocês conhecerem o que é um jogo e como jogar estrategicamente, porque vocês podem tirar vantagens e conseguirem atingir seus objetivos jogando estrategicamente. Tá? Nós vamos ver várias situações aqui ao longo do curso. Hoje é só o primeiro dia. Mas não é tudo que a gente pode transformar em um jogo. Existem algumas regras, como todo jogo. Tá? Essas regras, dentro de teoria dos jogos, vai determinar a ordem em que as ações vão ser tomadas. Se a gente tem uma interação estratégica, você pressupõe que você tem mais de uma pessoa. Essas pessoas vão fazer algo, tomar alguma decisão, vão agir de alguma forma. E aí as regras vão dizer se elas vão agir ao mesmo tempo, se elas vão agir de maneira sequencial, né? As regras vão dizer quais são as ações que elas podem escolher, que estão ao alcance de cada pessoa. E depois a gente vai ter a definição dos resultados do jogo. Esse resultado do jogo, o que resulta, vai ser resultado das ações que cada jogador tomou. Certo? Então, você tem pelo menos 2 jogadores. Quantos jogadores a gente pode ter? N jogadores. N jogadores. Certo? Cada um com um leque de ações que podem escolher. E aí, depois, condicionada a essa escolha, você tem um resultado do jogo. Certo? Então, a gente tem aí o resultado de um dos jogadores vai depender das escolhas dos demais. Então, diferentemente de micro 1, o que eu faço e o que eu escolho vai interferir no resultado do que o Adriano pensou para ele. É muito mais provável que a gente viva situações do tipo de interação em que os outros afetam nossa vida, do que a gente viva em situações do tipo solitário que escolhe a sua cesta de consumo, como em micro 1. Tá? Então, eu estou estabelecendo bem as diferenças para que vocês entendam qual é o caminho que a gente está tomando nessa teoria. Certo? Vocês estão mais acostumados a ver. Inclusive, vocês já viram alguma coisa de interação, sem saber
que era interação, mas já viram, vocês já estudaram oligopólio, né? Já estudaram tragédia dos comuns, em que a ação dos outros interfere no seu resultado, na sua vida, certo? Então, em alguma medida, o que a gente vai ver nessa disciplina ao longo do resto do ano e até fevereiro, boa parte vocês já estudaram. A gente vai ver Cournot, a gente vai ver Bertrand, a gente vai ver tragédia dos comuns, vocês já viram isso. Sempre que houver interação, é possível de ser estudado pela teoria dos jogos. Então, a roupagem que eu vou dar nesses mesmos modelos que vocês já estudaram é uma roupagem de teoria dos jogos. Mas os resultados não são alterados. Então, vamos imaginar aqui a Batalha do Mar de Bismarck. Teoria dos jogos, gente, ela ganhou uma proporção, ganhou vulto com o Nash, John Nash. Vocês já assistiram ao filme Uma Mente Brilhante? Alguém respondeu no chat. Opa, o Marcílio. Marcílio já respondeu. Deve estar sem microfone, né, Marcílio? Eu não consigo enxergar. Tá? A Mente Brilhante vai falar do John Nash. Vai falar do John Nash. Tem uma parte do filme, Marcílio, se eu falhar aqui a memória, você me ajuda aí, mas tem uma parte do filme que, bom, o Nash, ele era estudante, fazia faculdade, assim como vocês, né? Estudante, os colegas dele, e foi para o bar, eles foram para o bar, e aí tinha a menina mais bonita do bar, e tinha as outras que eram bonitas, mas não tão bonitas como aquela. E aí a proposta do Nash foi qual, Marcílio? Você lembra? Professora, eu não sei, assim, tipo, eu me lembro que, não sei se era esse o filme, né, mas eu já tinha assistido 2 filmes a respeito de contando a história de matemáticos, né, que um citava a teoria dos pombos, né, e o outro, eu estou confundindo um pouco, mas eu acredito que ele trabalhava muito com essa questão de probabilidade, sabe? No filme, tanto é que ele para poder chegar na garota, ele faz tipo uma brincadeira de probabilidade com os amigos dele, se eu não me engano. Se não falha a memória, é isso. A proposta dele, eu também não sou muito boa assim com filmes, não. Viu, Marcelo? Eu sou muito semelhante ao que você disse aí. Às vezes eu estou assistindo a um filme e aí na metade do filme eu vejo, eu já assisti esse filme. Só na metade do filme que eu consigo perceber que eu já tinha assistido. E a cabeça não é muito boa assim relacionada a filme, não. Mas do que eu me lembro é que eles estão no bar e aí o Nash ele diz o seguinte: olha, se a gente for dar em cima, todo mundo dá em cima da menina mais bonita, é óbvio, vamos dizer que eram 5 ao todo, se os 5 fossem dar em cima da menina mais bonita, talvez só um, né, ficasse feliz de ficar com a menina mais bonita do bar. Ou talvez nenhum, né? Talvez ela desse fora nos 5. E aí depois, se eles levassem o fora da menina e fossem atrás das outras, as outras poderiam ficar chateadas porque não foram procuradas primeiro, né? Então, a estratégia do Nash era não ir na garota mais bonita e ir nas outras que eram bonitas, mas não tão bonitas como aquela. Ou seja, é o conceito de second best, o segundo melhor, né? Esse conceito de second best, ele permeia toda a teoria dos jogos.
é algo que você tem o first best, que é o melhor dos mundos. Mas nem sempre aquele melhor dos mundos é atingível. Então, você faz uma estratégia para, dos males, o menor, para conseguir alguma coisa. É claro que, nesse contexto aí de machista, de ir para um bar e tentar conquistar as garotas e tudo, mas, enfim, a gente está aí, porque isso aí era década de 40, 30, sei lá. Mas a ideia é essa, é de você, se você não pode atingir o melhor dos mundos, que você tente o segundo melhor, né? Ou que se chama em inglês de second best. Né? E aí de usar a estratégia, né? Qual a probabilidade de você conseguir, quais as chances de você conseguir ficar com a garota mais bonita? Então, vamos aumentar a chance de ficar com alguma garota. Vamos nos dividir aqui, tanta mulher no bar, coisas desse tipo, tá? E aí veio a ideia dele, né? Que a gente vai ver no terceiro capítulo, o equilíbrio de Nash. Aqui, a Batalha do Mar de Bismarck é uma batalha que existiu na Segunda Guerra Mundial, de fato, né? Entre as forças aliadas, ali no Pacífico. E a situação aqui é a seguinte, a gente vai ver, em alguns capítulos, vai voltar nessa Batalha do Mar de Bismarck, tá? Imagina que você tem... Deixa eu ligar aqui a minha mesa para poder eu dar uma ideia para vocês. Eu vou desenhar, meus desenhos são horríveis, mas vocês, enfim, pobres de vocês, né? Vão ter que ficar aturando meus desenhos horríveis. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Opa, tá aqui. Então, imagina que eu tenho o continente, a China, sei lá o quê, aqui, tá? Eu tenho aqui a ilha de Papua Nova Guiné, aqui as forças aliadas, aqui o Japão. Então, você tinha uma ilha que parte era dominada pelos aliados, parte era dominada pelos japoneses. E aí ia sair um comboio japonês para chegar até o continente. Então, esse comboio japonês, isso aqui é uma simplificação, tá? A Batalha do Mar de Bismarck não foi só isso, não foi simplesmente isso, mas para a gente simplificar aqui e colocar dentro da teoria dos jogos. O comboio japonês, ele pode sair pela rota norte ou pela rota sul para ir até o continente, né? Só que você tem aqui os aliados no meio do caminho. Os aliados, nesse jogo aqui da gente, eles têm aviões de busca, né, de observação. Estes aviões, eles têm que escolher onde vasculhar. Eles não têm aviões suficientes para vasculhar o norte e o sul ao mesmo tempo. Então, ou os aviões vasculham a rota norte ou eles vasculham a rota sul, tá? Então, estes aqui são os jogadores. Esse formato aqui de tabelinha é um dos formatos que a gente encontra em teoria dos jogos, né? O formato visual de um jogo. Esse é um jogo, tá? Então, a gente tem 2 jogadores aqui. Os jogadores ficam, o jogador linha ou o jogador 1 geralmente fica nessa posição, o jogador coluna ou o jogador 2 fica nessa posição. Então, forças aliadas e o comboio japonês são os 2 jogadores que a gente tem. Aqui ficam as estratégias ou ações possíveis do jogador 1, que é, no caso aqui, as forças aliadas. Elas podem fazer buscas pela rota sul no primeiro dia ou fazer buscas pela rota norte no primeiro dia, tá? E essas são as ações ou estratégias
do jogador 2. O jogador 2 pode mandar um comboio pela rota sul ou pode mandar um comboio pela rota norte. Tá? Bom, e aqui, no meio essa tabelinha aqui mais restrita, ela mostra especificamente os resultados deste jogo. Tá? Uma maneira de mostrar os resultados deste jogo. Como é que a gente lê esses resultados? Esses resultados dizem o seguinte: se as forças aliadas mandarem seus aviões de busca pela rota sul e se o comboio japonês for pela rota sul, aí ferrou para os japoneses, porque aí eles vão sofrer 3 dias consecutivos de bombardeio. Então, as forças aliadas adivinharam a rota do comboio japonês. Tá? Esses 2 jogadores estão jogando simultaneamente. Eles mandam, no primeiro dia, um manda aviões de busca e o outro manda o comboio. Certo? Então, se coincidir de os aviões de busca irem pela rota sul e o comboio japonês ir pela rota sul, 3 dias de bombardeio. Se no primeiro dia os aviões de busca das forças aliadas forem pela rota sul, mas o comboio japonês escolheu a rota norte, aí eles vão perder um tempo danado para descobrir que os japoneses não foram pelo sul, que eles foram pelo norte e só vão conseguir fazer 1 dia de bombardeio em cima dos japoneses. Certo? É assim que a gente interpreta e lê esses resultados desse jogo. Olhando aqui para essa última linha. Nessa última linha, as forças aliadas enviaram os aviões de busca pela rota norte, por aqui. Certo? Se o comboio japonês se os japoneses mandaram seu comboio pela rota sul, ainda assim, mesmo com o desencontro, como o tempo está bom pelo norte, eles vão conseguir recuperar esse tempo perdido e bombardear 2 dias seguidos o comboio japonês. E se as forças aliadas forem pela rota norte e o comboio japonês também for pela rota norte, eles também conseguem bombardear, os aliados conseguem bombardear durante 2 dias o comboio japonês. Certo? Então, agora alguém vai assumir o posto de comandante da Marinha das Forças Aliadas. Tamara, você agora é chefe das forças marítimas das Forças Aliadas e você vai tomar essa decisão. Você está aqui, ó. Você é essa jogadora aqui. Você, olhando essa situação, que decisão você tomaria? Manda os aviões de busca pela rota sul ou manda pela rota norte? Tamara está aí? Tamara? Norte. Vamos lá. Norte. Ok. Tamara está sem microfone, não é isso? Escolhi logo uma pessoa sem microfone. Por que? É a pergunta que não quer calar. Por que o norte? Diga aí por que o norte.
Menor risco? Olha aí. Tamara, você é uma estrategista de primeira. Muito bem. É isso mesmo, tá? Veja, que se a Tamara mandasse a busca pela Rota Sul, vocês podem dizer, mas ela poderia garantir aí 3 dias de bombardeio. Sim, e se desencontrasse? Ela ia garantir só 1. Então, aqui, de fato, você tem uma dispersão, um desvio de quantidade de dias de bombardeio muito maior do que enviando os aviões pela Rota Norte. Porque indo pela Rota Norte, o que é que a Tamara pensou? Eu vou garantir pelo menos 2 dias de bombardeio, que é muito bom. Certo? E ela está certa. Ela se garantiu, reduziu o risco, garantiu 2 dias de bombardeio contra os japoneses. Tá? Então, isso é pensar estrategicamente. Agora, veja que eu dei todas as ferramentas para que a Tamara tomasse a decisão. Ela sabia quem era o seu oponente, ela sabia o que o seu oponente poderia fazer, ou seja, as estratégias, e ela sabia, acima de tudo, quais os resultados dadas as escolhas dos 2 jogadores, tanto dela quanto do seu oponente. Ela sabia toda a estrutura do jogo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês quais seriam as vantagens de estudar a teoria dos jogos, porque eu vou puxar brasa para minha sardinha. Vocês precisam aprender a jogar estrategicamente em tudo na vida. Tá? No trabalho, é bom que vocês entendam um pouco de teoria dos jogos, certo? Principalmente de jogos repetidos, para vocês não passarem a perna em ninguém. Saca? Quando se fala que a vida é uma roda gigante, às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima. Já ouviram falar dessa expressão? A vida é uma roda gigante. Às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima. Né? E aí, se você está num ambiente, seja ele de trabalho, seja na faculdade, com os colegas, você está interagindo, né? Não é aconselhável você passar a perna no coleguinha, de alguma forma, puxar o tapete. Isso acontece demais. Principalmente dentro de empresas em que elas estimulam a competição entre os seus funcionários, né? Então, isso é muito comum. E por que não é uma boa você puxar o tapete do colega? Não é uma boa porque na vida os jogos são repetidos. Olha aí, a gente vai ver no sétimo capítulo, mas eu já vou puxar a brasa para a sardinha. Uma vez você está embaixo, uma vez você está em cima, mas aí você pode, no futuro, estar por baixo. E aí você vai receber o troco, né? Então, é legal ser gente boa com os colegas, ser precioso, gentil, não passar a perna, ser leal, né? Porque você não sabe o dia de amanhã. E você vai interagir com aquela pessoa mais de uma vez. Então, não sejam desonestos. Estudar a teoria dos jogos vai ajudar a entender o processo de decisão dos agentes. Então, quando você está numa situação em que você, sei lá, no trabalho, você tem alguma posição de tomador de decisão, ou você abriu uma empresa. Eu tenho muitos ex-alunos que têm suas próprias empresas, né? Se abriu sua empresa, você já começa a tomar decisões. E essas decisões dependem do mercado, dependem dos seus oponentes, dos seus concorrentes, muitas vezes, né? Então, você precisa pensar estrategicamente, entender um pouco de teoria dos jogos, pelo menos,
para que você consiga antecipar, de alguma forma, o processo decisório de quem vai interagir com você. Certo? Antecipar, prever, ver as possibilidades. Se fulano fizer isso, o que eu vou fazer? Se fizer aquilo, o que eu vou fazer? Entendeu? É pensar estrategicamente, é mapear quais são as ações possíveis e os resultados dessas ações. Tá? Então, é uma das vantagens de você estudar a teoria dos jogos, é que você começa a pensar nessas possibilidades. Ou pelo menos eu gostaria muito que todos aqui, quando terminassem essa disciplina, tivessem isso na cabeça, pensar estrategicamente, tentar antever as ações dos seus oponentes. A teoria dos jogos também vai ajudar a desenvolver a capacidade de raciocínio estratégico de vocês mesmos. Então, não só tentar ver que decisões os seus oponentes ou quem está interagindo com você podem tomar, mas também vocês mesmos começarem a pensar de forma estratégica. Certo? Então, vamos para um outro jogo. A gente viu aí o jogo da Batalha do Mar de Bismarck. Vamos pensar aqui num outro jogo possível, que é o chamado jogo da votação da diretoria. É engraçado que alguma coisa nesse sentido aqui já caiu em prova. Tá? O jogo da votação da diretoria. Então, você imagina uma diretoria de uma determinada empresa, qualquer. Essa diretoria vai se reunir para fazer o planejamento estratégico. Tá? Então, vai se reunir esse ano para pensar como é que vai ser, você quer a empresa, o que você vai fazer da empresa em 2022. Por meio de votação, esses planos vão ser escolhidos. Então, os diretores vão se reunir, vão fazer uma votação e eleger os planos, o que vai ser feito da empresa no ano seguinte. Nesse jogo, nós temos 3 estratégias possíveis, ou 3 ações possíveis. Os diretores podem escolher investir na construção de uma nova fábrica. Tá? Vamos chamar essa estratégia de estratégia investir. Então, eles têm uma fábrica e vão construir uma outra, vão ampliar a capacidade da empresa. Eles podem, ao invés de criar uma nova fábrica, eles podem ampliar a fábrica atual. Vamos chamar essa estratégia de ampliar. Então, segundo a estratégia, eles têm uma planta, eles vão pegar essa planta e vai dar uma ampliada, subir mais um andar, ou pegar um terreno vizinho e aumentar o tamanho da planta. Eles não vão construir uma nova fábrica, mas sim pegar a fábrica que eles já têm e dar uma ampliada no ano seguinte. Tá? Essa é uma maneira de investir o dinheiro ampliando a própria fábrica. Ou uma terceira estratégia que se pode pensar para o próximo ano é pegar esse dinheiro que você tem disponível em caixa, que você pode construir uma nova fábrica, ampliar a fábrica existente. E ao invés de fazer isso, você pode pegar esse dinheiro e aplicar no sistema financeiro, não fazer nada, deixa a fábrica do jeito que está, aplica no sistema financeiro, você tem o retorno e pronto. Sem nada físico, só intangível. E aí a gente vai chamar essa estratégia de aplicar. Então, os diretores desta empresa podem votar e tem essas 3 estratégias aqui. Investir, ampliar e aplicar. Ok? Entenderam as estratégias desse jogo? Sim. Maravilha. Ok, porque eu vou chamar um de vocês para ser o diretor daqui a pouco. Tá? Nós temos aqui 3 diretores. Diretor 1, diretor 2, diretor 3. E neste quadro aqui estão na ordem de preferência do que os diretores gostariam de ver para o próximo ano. Então, o diretor 1
ele prefere investir em uma nova fábrica. Ele pega o dinheiro, ele pegava o dinheiro que tinha guardado e construía uma nova fábrica, tá? Uma filial. Se não der certo investir, o segundo melhor para ele seria pegar o dinheiro e aplicar no sistema financeiro. Por último, o diretor 1 acha que a pior ideia é ampliar a fábrica atual. Essa é a preferência do diretor 1. Na mesma linha de raciocínio, essa aqui é a preferência do diretor 2. Ele prefere pegar o dinheiro e jogar no sistema financeiro. Se não der certo, se não vencer essa eleição, a segunda melhor estratégia para ele seria pegar e construir uma nova fábrica. Certo? Construir uma nova fábrica. Por último, ampliar a fábrica atual. E o diretor 3, são 3 diretores nessa empresa, o diretor 3 vai preferir ampliar a fábrica atual. Se não der certo pegar esse dinheiro e ampliar a fábrica atual, ele prefere construir uma nova fábrica. E aí, por último, se nada disso funcionar, ele poderia pegar o dinheiro e aplicar. Ok? Então, como é que vai ser a regra aqui de decisão desse jogo? Esses diretores vão decidir por votação em 2 turnos. No primeiro turno, vou anotar aqui, turno 1. Eles vão votar entre 2 estratégias. O vencedor do turno 1 vai para a segunda votação com a outra estratégia que não foi votada no primeiro turno, certo? Essa é a regra do jogo. Então, no primeiro turno, a gente vai ter... eles vão votar entre construir uma nova fábrica, ou seja, a estratégia investir, versus ampliar a fábrica existente, versus a estratégia ampliar. Tá certo? Vamos fazer aqui a votação em primeiro turno de acordo com essa preferência aqui dos diretores, certo? Depois a gente vai para o segundo turno e vê qual foi a estratégia campeã. Tá? Então, vamos lá. Na votação aqui, o diretor 1 vai votar em investir ou ampliar? Vocês me dizem. Investir. Investir. Pronto, já tem um voto aqui para investir. O diretor 3 vai votar em quem? Ampliar. Ampliar. Pronto. Quem vai decidir é o diretor 2. Vai votar em investir ou ampliar? Investir. Ó, investir. Pum. Ganhou investir. Então, no segundo turno, foi eleita aqui a investir. Então, vai ser investir versus aplicar, né? Que é a outra que ficou de fora. Aplicar. Tá? Então, vamos ver aqui quem vence. O diretor 1 vai votar aqui em investir, né? Ele já votou em investir, o que ele gosta é investir, está aqui. O diretor 2 vai votar em Aplicar. aplicar. Quem vai agora fazer o tirateima é o diretor 3, ele vai votar em Investir. maravilha. Então, pronto. Definido o futuro desta fábrica, desta empresa. De acordo com o planejamento estratégico decidido por votação, esses diretores vão investir. Abrir uma nova fábrica. Correto? É isso, né? Veja, esse resultado aí, a gente não teve o uso de estratégia por parte de nenhum dos diretores. Eles simplesmente votaram de acordo com as suas preferências, sem usar a estratégia, sem pensar que estão em um jogo de interação estratégica.
tá? Certo. O que vai acontecer agora? Quem foi que disse certo? Adriano? Adriano. É você mesmo. Adriano, você agora vai ser o diretor 2. Tá? Deixa Tá eu bom. apagar isso aqui. Pronto. Agora, Adriano, vou pedir que você, sendo o diretor 2, pense aí numa estratégia para ter a sua vontade satisfeita. Tá? Assim como da vez passada, a gente vai votar em 2 turnos. A primeira votação vai ser entre investir e ampliar. E a segunda votação vai ser o vencedor disso aqui com relação a aplicar. Tá? Como você é o diretor 2, eu já vou colocar aqui os votos do diretor 1 e do diretor 3, que não estão jogando estrategicamente. Só quem passou pela disciplina de teoria dos jogos nessa empresa foi o Adriano. Os outros diretores não. Então, quem vai jogar estrategicamente é o Adriano. Tá? Então, eu vou botar aqui a votação do diretor 1, que é investir, vocês já disseram isso, né? E a votação do diretor 3, que é ampliar, tá aqui. Certo? Adriana, agora você tem menos de 1 minuto para pensar que voto que você vai dar, investir ou ampliar. Eu acho que eu iria de ampliar. Ampliar, em menos de 1 minuto ele tomou a decisão. Vocês estão vendo que ele é autoexecutivo nessa empresa, certo? Vamos ver o que resulta dessa escolha do Adriano, tá? Então, vamos para o segundo turno. Venceu ampliar. Então, a gente tem ampliar versus aplicar. Tá? Bom, eu não tenho dúvidas que nesse segundo turno, pela ordem de preferência do Adriano, ele vai votar em Aplicar. aplicar. Ele quer ver a aplicação no sistema financeiro, ele não quer ampliar coisa nenhuma. O diretor 3 quer ver a ampliação da fábrica atual. Já vou botar aqui a votação do diretor 3. E o diretor 1? Ele vai aplicar. Ó. E o resultado dessa votação para o planejamento estratégico do próximo ano é a ação ou a estratégia aplicar. Vejam que diferença que fez o Adriano ser o diretor dessa empresa e jogar estrategicamente. Ele conseguiu implementar a preferência dele, o First Best. Como ele conseguiu isso? Jogando estrategicamente. Ele recuou num primeiro instante, ele deu um passo atrás, ele votou em uma estratégia que ele não queria de jeito nenhum, para depois aplicar, ou para depois consolidar a preferência dele. É claro que ele fez isso sabendo quais eram as preferências do diretor 1 e do diretor 3. Esse é o pressuposto que a gente tem aqui nessa estrutura de jogo, né? Você precisa saber qual é a preferência ou a ordem de preferência dos seus dos outros agentes, né? Dos outros jogadores. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? Entenderam aí? Tranquilo, né? Vejam que a teoria dos jogos, a ideia é tentar abrir um pouco a mente de vocês para esse tipo de jogo. Esse jogo aqui, ele tem uma sequência, né? Ele não é decidido de uma vez só, ele tem 2 turnos. Então, você precisa pensar no jogo como um todo. O que você quer ver lá no final?
O que você quer ver implementado? Que ação que você quer ver implementada lá no final? Para depois você pensar estrategicamente ao longo de todo o jogo. O que você vai fazer, como os outros vão agir, vocês precisam ser um pouco maquiavélicos em relação a isso. Tá? Pensar um pouquinho em relação a isso. Agora vem uma parte bem importante, embora seja um pouco sacal, mas é importante que vocês dominem esses conceitos, porque eu vou falar essas palavras, esses termos ao longo de todo o semestre. Então, é preciso que vocês dominem esses conceitos. Então, nós vamos para algumas definições importantes, certo? Vamos lá. O que é um jogo? Primeira coisa, né? O que é um jogo? O que se considera um jogo? O jogo é um modelo formal. Então, o jogo é uma modelagem. Assim como vocês estudaram a teoria do consumidor, a teoria da firma, aquilo era uma modelagem em que você vai maximizar o lucro, vai maximizar a utilidade. Aqui também você vai usar uma modelagem. Ela é um pouco diferente do que vocês já viram até agora, tá? Por ser um modelo formal, o que a gente tem é que a teoria dos jogos vai envolver técnicas de descrição e análise de uma determinada situação, tá? Estabelecendo regras para que você possa apresentar essa situação num formato de jogo, tá? É basicamente isso. Uma modelagem tem suas regras pré-estabelecidas, né? Nós vamos utilizar essas técnicas. Aí, a depender da situação, vai ser um jogo estático, vai ser um jogo dinâmico, né? Vocês vão ter que perceber que situação que é para saber qual modelo utilizar dentro da teoria dos jogos, certo? O que são interações? As interações são as ações de cada agente que são consideradas de forma individual. Então, cada agente tem as suas ações a serem tomadas, mas sabendo que essas ações a serem tomadas vão afetar, vão interferir na vida dos outros jogadores, certo? Então, a interação é isso. Eu tenho as minhas ações, o meu leque de atitudes a tomar, de decisões a tomar, mas eu sei que cada um dos outros jogadores também tem as suas decisões a serem tomadas e que as decisões deles, juntamente com a minha decisão, vão afetar a minha vida, o meu resultado. Quando eu falo em agentes, eu falo em qualquer pessoa, grupo de pessoas, firmas, países, qualquer um que tenha a capacidade de decidir. Não adianta mandar uma pessoa para uma negociação se ela não tem poder de decisão. Para quê? Né? Só se você não quiser definir nada, se você estiver brincando nesse jogo, né? Imagina, os líderes mundiais vão se reunir para tentar assinar um protocolo de redução de emissão de carbono, ou criar um mercado de carbono mundial. Aí, o Brasil manda lá para negociação o subassessor do Departamento de Logística do Ministério das Relações Exteriores. O cara que não decide nada. Vai adiantar? Esse cara é um agente? Ele é um jogador? Não é. Não é um jogador. Tá? Então, para definir um agente, como um jogador, ele precisa ter capacidade decisiva para afetar os demais. Ele precisa tomar decisões. Tá? Esse agente é chamado de jogador na teoria dos jogos.
Outra definição que vocês já conhecem aí desde micro 1 é a definição de racionalidade. Nós temos uma área na microeconomia bastante difundida, principalmente depois que Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel. Daniel Kahneman, psicólogo, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, e que estuda economia comportamental. E o Daniel Kahneman disse assim, olha, os agentes não são tão racionais assim como vocês estão dizendo, não. Como diz, como é que eles chamam os economistas? Os econs. O bicho econ. Tá? Essa é uma parte bem nova da microeconomia, que está bem em voga, mas a gente não vai chegar nela ainda não, tá bom? Vamos trabalhar com a nossa racionalidadezinha, que tem muita coisa ainda para ser estudada a respeito disso. Tá? Então, a racionalidade que a gente emprega aqui é de assumir que os agentes, os jogadores, são racionais. Então, eles vão agir de forma racional, de maneira a utilizar as ferramentas que eles têm, né, empregar os meios mais adequados para atingir seus objetivos. Como o Adriano fez. Ele, com o conhecimento que ele tinha das preferências do diretor 1 e das preferências do diretor 2, ele jogou de maneira lícita, né? Porque as regras já estavam pré-estabelecidas. Nós vamos votar em 2 turnos, o primeiro turno vai ser fulano, beltrano, estratégias fulano e beltrano e tal. Então, as regras eram claras para os 3 jogadores, os 3 diretores da empresa. Todos os diretores sabiam das preferências de todos os diretores. Todos conheciam. O Adriano só usou os meios mais adequados para atingir seus objetivos. Ele foi racional. Certo? Ele foi racional. Por último, pelo menos aqui, né? Eu acho que ainda tem mais algumas definições. Sabe? Aqui, por enquanto, comportamento estratégico. A gente entende um comportamento estratégico do jogador quando ele, ao tomar a sua decisão, ele leva em consideração esse fato que os outros jogadores também vão interagir, não só com ele, mas entre si, né? E ele sabe também, ele tem consciência de que a sua decisão vai afetar os outros, não só os outros vão afetá-lo. Tá? Então, isso é o comportamento estratégico, é você entender que o que você faz afeta os outros e o que os outros fazem afeta você. Se você tiver consciência disso, você tem um comportamento estratégico. É claro que junto com a racionalidade, aí você vai, teoricamente, conseguir ou tentar chegar aos seus objetivos, certo? Mas você precisa ter a racionalidade e o comportamento estratégico. O agente racional, essa palavra, às vezes, algumas pessoas que não estudam economia, a maioria que não estuda economia, acha que ser racional é ser egoísta. Porque quando é racional demais. Não. No sentido de ser egoísta demais, só quer as coisas para ele, só pensa nele. Não é a mesma coisa. Ser racional, ou seja, usar dos meios adequados para atingir o seu objetivo, não significa dizer que você é egoísta. Porque se os seus objetivos forem o bem comum, se você for altruísta, então você usou os meios adequados para o bem comum, para a melhoria da sociedade. Então não tem nada a ver com egoísmo, certo? É só ser racional, usar os meios adequados para atingir o seu objetivo. Você não tem nada de egoísta, nada, não tem nada a ver. Não se confundam essas duas categorias, não se confundem.
Um agente racional, ele vai aplicar a lógica, as premissas que foram dadas no jogo e vai chegar às suas conclusões. Dessas premissas dadas, ele vai considerar apenas as que estão usando argumentos racionais. As premissas irracionais, ele não vai levar em consideração e vai usar de todas as evidências empíricas, de forma imparcial, julgar tudo que for, que chegar até ele, todos os fatos que chegarem até ele, para conseguir os seus objetivos. Tá? Então, ele vai usar evidências empíricas, ele vai considerar só premissas racionais, ele vai usar a lógica aplicada a essas premissas. Esse é um agente racional. Se nós somos assim o tempo todo, acho difícil, tá? Mas, entendam, toda teoria, ela é uma representação de alguma realidade, ou parte ou toda a realidade, né? Ela é uma representação, uma simplificação. E a gente precisa ter isso em mente. Ela é uma simplificação. Se ela atende, se ela consegue lidar com aquelas situações e responder a contento, responder de forma positiva, então, ótimo, aquela teoria ela pode ser utilizada. Tá? Quando ela começa a falhar demais e não corresponder à realidade, certo? Então, aquela teoria ali vai perdendo força. A teoria da escolha racional. Essa teoria da escolha racional, ela é a teoria que é criticada pelo Daniel Kahneman, que eu falei para vocês. Ele tem um livro, se vocês quiserem enriquecer a literatura de vocês, o livro do Daniel Kahneman chama Rápido e Devagar. Tá? Rápido e devagar. Procurem, se informem, vejam se tem. Acho que tem mais barato, tipo e-book. Vejam aí. Eu recomendo. Se não me engano, Kahneman se escreve assim. Kahneman. Agora tem um H aqui em algum canto. Deixa eu ver aqui, peraí. Um instantinho. Aqui, ó. É assim. Som zero à esquerda para decorar esses nomes. Kahneman. Pronto, Daniel Kahneman. Rápido e devagar. Bom, a teoria da escolha racional, ela permeia a teoria dos jogos, né? Ela faz parte da teoria dos jogos. Ou, melhor dizendo, a teoria dos jogos usa a escolha racional como premissa, como embasamento. Né? Então, a teoria dos jogos procura entender como é que os jogadores tomam suas decisões. Eles têm que pensar racionalmente dentro de situações de interação estratégica. Esse símbolo aqui, eu acho que vocês já conhecem bem, né? Tão bom quanto, ou ao menos tão bom quanto. É um símbolo que faz relação de preferências, comparando duas preferências. Quando vocês viram teoria do consumidor, comparava duas cestas de consumo. Né? Eu vou passar muito rápido, porque isso aqui vocês já viram. A gente define a relação de preferência estrita, né? Como o X é estritamente preferível a Y, se e somente se o X é tão bom quanto o Y, mas o Y não é tão bom quanto o X. Então, o X é estritamente preferível ao Y. E a relação de indiferença entre
duas escolhas ou duas decisões, a gente vai ter aqui x indiferente a y se x é tão bom quanto y e, ao mesmo tempo, y é tão bom quanto x. Se isso acontece ao mesmo tempo, é porque o x e o y são indiferentes. Certo? Onde é que eu vou aplicar essa relação de preferência? Essa relação de preferência vai estar traduzida, interpretada nos resultados ou recompensas ou payoffs, tanto faz, de um jogo. Tá? Então, se uma determinada ação que eu tomo me gera resultados que são preferíveis a outros, a de outra ação, aquele resultado vai me dar um payoff ou uma recompensa maior do que se eu jogasse a outra estratégia. A gente vai entender direitinho de recompensa daqui a pouco, é mais outras definições. Deixa eu perguntar, vocês, está tudo certo até agora? Tá tranquilo para vocês esse capítulo? Sim, professor. Tá indo bem. Eu estou falando para caramba, vocês estão mudos e eu não estou vendo a cara de vocês, então eu me preocupo. Mas, se tiver alguma coisa que vocês têm dúvida, pode falar. Ou, se não está com o microfone, coloca no chat e pede alguém para falar. Olha, estou com dúvida. Aí eu paro a aula, tá? Sem nenhum problema. Vocês vão perceber ao longo do semestre que vocês podem perguntar o que vocês quiserem relacionado à disciplina, que não tem o menor problema. Se eu não souber, eu busco para a aula seguinte. Se eu souber, eu respondo. Só relembrando vocês, isso aqui é micro 1, tá? Axiomas da preferência do consumidor. Uma preferência completa é quando você consegue comparar duas cestas quaisquer. Então, você consegue pelo menos dizer alguma coisa a respeito dessas duas cestas. Se uma é tão boa quanto a outra, se a outra é tão boa quanto a uma, ou se são indiferentes. Isso é o axioma da completude. Reflexiva. Então, a gente vai supor que uma cesta ela seja tão boa quanto ela mesma, né? E aí a transitividade, o axioma da transitividade, ele é o mais polêmico de todos, não é aceito por todo mundo, é um problema. Tem meia hora para terminar essa aula. Vamos lá. Ele diz o seguinte, eu tenho uma cesta X aqui qualquer, e eu digo que essa cesta X, ela é tão boa quanto essa cesta Y. Além disso, eu tenho aqui uma outra situação em que eu digo que a cesta Y, ela é tão boa quanto a cesta Z. Pelo axioma da transitividade, eu suponho, ou pressupomos, que a cesta X seja tão boa quanto a cesta Z, por conta de respeitar essa ordem de preferências aí, tá? Nem sempre isso acontece. Como nem sempre isso acontece, os pesquisadores vão lá e dizem, olha, nesse caso aqui, isso aqui não aconteceu. É o que fez Condorcet quando criou o paradoxo de Condorcet. Nesse paradoxo de Condorcet, a gente tem o seguinte, as preferências dos indivíduos, a gente sabe que nós temos nossas próprias preferências, cada um tem suas preferências. Às vezes a nossa preferência muda ao longo do tempo, né? Coisas que a gente gostava e deixa de gostar, coisa que a gente não gostava, não tinha preferência, passa a ter preferência, a gente muda ao longo do tempo, certo? Mas Condorcet falou o seguinte, se os indivíduos têm preferências que são transitivas, quando eles comparam cestas só para eles, isso não necessariamente acontece quando a gente está se referindo a um grupo de pessoas. Então,
as preferências individuais serem transitivas não implicam que as preferências tomadas em grupo sejam também transitivas. Tá? E aí vem um outro exemplo para mostrar que essa transitividade aqui das preferências, isso aqui nem sempre acontece. Então, vamos lá. Vamos para a situação. Vocês vão supor que a gente tem um parlamento que tem 3 partidos apenas. Tá? Nós temos um congresso aí, Congresso Nacional, tem 3 partidos atuando. E os deputados que pertencem ao mesmo partido, eles têm as mesmas preferências. Esses 3 partidos têm o mesmo número de deputados. Então, 1/3 tem uma determinada preferência, outro terço tem outra determinada preferência, e o outro terço tem outra determinada preferência. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o Partido Conservador, o Partido Moderado e o Partido Radical. 3 partidos, cada um tem a mesma quantidade de assentos no parlamento e cada um tem suas preferências. Aí, as estratégias, né? Já conhecemos os jogadores desse jogo, agora vamos conhecer as estratégias que eles podem jogar. A gente tem estratégias possíveis. Aumentar o número de programas sociais do governo, que a gente vai chamar de proposta G, que é aumentar o gasto. Tá? A outra estratégia que pode ser jogada ou decidida é manter o mesmo número de programas sociais, que é M, manter. Tá? Ou diminuir o número de programas sociais, que é D, de diminuir. Né? G é de grow, que é aumentar. Então, a gente tem essas 3 estratégias. E aqui estão as preferências de cada partido. Lembrem-se, todos os deputados que pertencem àquele partido têm essas mesmas preferências do partido. Tá? Então, estou representando aqui os 3 partidos, mas, na verdade, eu estou representando as preferências de todos os deputados desse parlamento. O Partido Conservador, ele prefere estritamente diminuir os programas sociais em relação a aumentar os programas sociais. E prefere aumentar os programas sociais a ter que manter os programas sociais. O mesmo número de programas. O Partido Moderado, ele prefere estritamente manter os programas sociais. Essa é a ordem de preferência deles. Em relação a diminuir. E prefere diminuir a aumentar o número de programas sociais. Tá? Por último, o Partido Radical prefere aumentar o número de programas sociais em relação a manter. E prefere manter em relação a diminuir. Ok? Essa é a ordem de preferência, é assim que a gente vai enxergar cada um dos partidos. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer 3 rodadas de votação, sendo que a primeira rodada é G versus M. Eu vou botar essas rodadas aqui. A segunda rodada, M versus D. E a terceira rodada, G versus D, que era o que estava faltando, né? A última versus D. Com essas 3 rodadas de votação, vamos ver quais são os resultados dessas votações. Tá? Vamos ver. Então, vamos lá. G versus M. Partido Conservador vai votar em qual? G. G. Beleza. G. O Moderado?
M. 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 Vamos lá. M. Muito bem. E o radical? G. G. Então, a gente pode dizer nessa votação que o G é preferível ao M pelo parlamento. Certo? Beleza. Certo. Então, vamos lá. Vamos para segundo confronto do dia, né? M versus D. O Partido Conservador vai votar em D. D de diminuir. O moderado M. de manter. Beleza. E o radical vai decidir por Manter também. manter. Pronto. Ora, nessa votação aqui, M é estritamente melhor do que D. Então, já que tem M aqui, eu já posso botar aqui. M é estritamente melhor do que D. Certo? Vamos para o terceiro e último round. G versus D. O conservador vai votar em D. D. D de dado. Muito bem. O moderado vai votar em D. D também. D. D já ganhou, né? O radical vai votar em G, mas nem adianta votar mais, porque o D ganhou. D é estritamente melhor do que G. E aí você tem aqui uma incongruência, porque se funcionasse a transitividade, se a gente olhar só para essa partezinha aqui, G é estritamente melhor do que M e M é estritamente melhor do que D. Por transitividade, a gente deveria ter G estritamente melhor do que D, não é verdade? Se esse é melhor do que esse, o preferível, né, estritamente, e esse aqui é preferível estritamente em relação a esse, é porque o G é estritamente preferível a D. E essa seria a lógica, né, do axioma da transitividade. Só que a gente tem isso aqui, ó, como resultado da terceira rodada. Então, isso aqui é uma amostra de Condorcet, né, que quando você tem grupos de indivíduos, nem sempre você consegue manter a transitividade do todo, né? Do parlamento, nesse caso aqui. Tá? Então, esse aqui seria o resultado do jogo. Lá no SIGA, tem se não me engano, tem 2 slides que são do livro de vocês, que eu já coloquei. Um que trata da Batalha do Mar de Bismarck. Tá? Existem slides lá, vocês acessem, leiam, por favor. E existe um outro slide que fala um pouco da história da teoria dos jogos. Eu gostaria que vocês também lessem esses slides. É só slide mesmo, é pouco texto, só mais para vocês conhecerem um pouco da teoria dos jogos, dos primeiros caras que pensaram nisso como um jogo, falar um pouco sobre Nash, fala sobre Hassani, fala sobre os caras que pensaram em outros conceitos dentro da teoria dos jogos, diferentes do conceito de equilíbrio de Nash que a gente vai ver ainda, tá? Então, entendam um pouquinho sobre essa linha de pesquisa que a gente começou a estudar hoje. Por favor. Tá bom? Certo, professor. Lívia é apaixonada por quem, Lívia? Sou apaixonada Pelo Daniel. Eu sou apaixonada por economia comportamental, professora. Tá vendo? Vai ficar o tempo todo questionando, mas
Isso não acontece, mas essa Não, mas racionalidade aí. eu sou de boa, professor. Eu consigo. Eu e o Adriano, a gente consegue lidar bem, ele gostando de macro e eu de micro, então tá de boa. Então, perfeito. Adriano, você vai gostar de micro 3. Olha, não é que eu desgostasse de micro 2, ok? Mas a macro era a preferida. É porque você consegue colocar dentro da realidade, do que você vê, das discussões que você vê, a macro. Justo, justo, justo. Tá? E quando você começa a ver que a micro também pode ser colocada dentro das discussões, você vai se apaixonar também. Vai se apaixonar também. Thalita fez aula de defesa pessoal comigo? Fez. Poxa, eu fico triste que você não gosta da minha profissão verdadeira, né? Eu sou professora de defesa pessoal só esporadicamente. Mas vamos ver se você suporta essa disciplina até o final. Olha, gente, a disciplina, eu vou parar de gravar, porque, enfim, já acabou a aula, tá? Vai parar aqui, interromper a gravação.